Atrás dele, a voz de Zé cortou o ar carregado. Márcio, abaixa a arma. Isso não tá certo, e você sabe. O maxilar de Márcio se apertou, uma guerra ardendo atrás de seus olhos. A onça o observava, inescrutável e impossivelmente paciente. Estava esperando, Márcio percebeu, com uma clareza afiada como luz estelar do inverno. Esperando que ele escolhesse seu caminho. Lentamente, infinitamente lentamente, Márcio deixou o cano do rifle baixar. Enquanto o fazia, sentiu como se um grande peso tivesse sido levantado de seus ombros, um fardo de ódio e ilusão que o havia aprisionado por tempo demais. A onça bufou, um som que poderia ter sido satisfação ou compreensão. Inclinou sua grande cabeça num gesto quase como respeito, reconhecendo a mudança monumental que acabará de ocorrer. Então, com uma graça fluida que mentia seu tamanho, Jaguar se virou e derreteu de volta na floresta, tão silenciosamente quanto havia chegado. Márcio o observou partir, um profundo senso de humildade e admiração se assentando em seu peito. Naquele momento, ele compreendeu a verdade que o havia iludido por tanto tempo. A onça não era mera presa, nenhum troféu sem alma a ser reivindicado. Era uma força da natureza, um guardião da selva. E ele, Márcio, era apenas um visitante transitório em seu reino. O sol nasceu, dourando as copas das árvores em Isplen. Márcio Ribeiro se esgueirava pelo denso subbosque da floresta amazônica, seus dedos apertando a coronha da espingarda. Era um caçador ilegal experiente, acostumado a tomar o que queria da selva sem consequências. O peso da arma lhe trazia uma sensação de controle, a emoção do poder correndo em suas veias. Ele vasculhava a folhagem, procurando sinais de sua presa, um tufo de pelo preso num galho, uma pegada na terra úmida. Márcio tinha um sexto sentido quando se tratava de rastrear, uma capacidade sobrenatural de prever os movimentos de sua caça. Era uma habilidade que o servirá bem ao longo dos anos, embora a usasse para fins ilícitos. O sol pendia abaixo no horizonte, pintando a floresta em tons de laranja queimado e vermelho profundo. O crepúsculo que se aproximava ocultava a presença de Márcio, as sombras crescentes oferecendo ampla cobertura. Suas botas caíam em silêncio praticado, abafando seus movimentos enquanto ele avançava mais fundo no coração da mata. De repente, ele congelou, captando um som tênue trazido pelo vento. Seus olhos se estreitaram enquanto procurava a fonte, o dedo se curvando ao redor do gatilho. Ali, mal visível através das folhas, estava a forma imponente de uma onça pintada gigantesca. Márcio sorriu. Este seria seu maior troféu até agora. Jaguar vagava por seu território, saboreando o ar do entardecer. A floresta era seu domínio, um reino selvagem sobre o qual reinava com autoridade benevolente. Como macho alfa, era seu dever proteger esta terra intocada e todos que a chamavam de lar. Ele ergueu o focinho para a brisa, captando os aromas terrosos de musgo, seiva e humus. O menor distúrbio se registraria contra esse pano de fundo olfativo, uma habilidade que fora aperfeiçoada ao longo de uma vida nas matas. As orelhas de Jaguar se ergueram quando as folhas farfalharam à sua esquerda, mas era apenas um macaco prego subindo num tronco de árvore. A onça bufou com diversão, permitindo que a pequena criatura escapasse ilesa. Ele não era motivado por violência desnecessária ou fome insensata. Jaguar matava apenas o necessário para sobreviver. A onça chegou a um igarapé que serpenteava como uma cobra líquida pelo subbosque. Abaixando-se para beber, ele lambeu a água fria, saboreando o gosto limpo em sua língua. Eram momentos como este, imerso na simplicidade e maravilha de seu reino natural, que Jaguar mais prezava. Nesse instante, um aroma desconhecido flutuou pela brisa, sutil mas distintivo. A onça ergueu a cabeça, água pingando de seu focinho enquanto farejava o ar. Não havia como confundir. Em algum lugar por ali espreitava o cheiro de homem. Márcio se aproximou furtivamente, tentando melhorar seu ângulo. A onça era enorme, facilmente o maior exemplar que já havia visto. Derrubá-la exigiria habilidade incrível e um pouco de sorte. O caçador respirou fundo, seu pulso acelerando com antecipação. Um tiro, uma morte. Era tudo o que precisava.
De sua posição camuflada, Márcio estudou sua presa. A onça-pintada era um espécime impressionante, quase majestosa em seu porte enquanto bebia do igarapé. Um lampejo fugaz de respeito surgiu na mente de Márcio, mas ele rapidamente o suprimiu. Não tinha uso para sentimento ou admiração aqui. As únicas coisas que importavam eram a emoção da caçada e os lucros que ela trazia. Levantando a espingarda ao ombro, Márcio mirou. A mira se fixou num ponto logo atrás da orelha da onça, prometendo um golpe limpo e letal. Seu dedo deslizou para dentro do guarda-gatilho, apertando gradualmente. O tempo pareceu se estender, cada segundo uma eternidade enquanto Márcio se preparava para reivindicar seu prêmio. Com um sorriso feroz, o caçador apertou o gatilho e o inferno se soltou. O estampido agudo do tiro despedaçou a tranquilidade da clareira. Jaguar rugiu de surpresa e dor quando a bala raspou seu ombro, uma linha de agonia ardente. Instintivamente, a onça girou para encarar seu atacante, lábios se curvando para revelar presas reluzentes. Gotas carmesim manchavam o pelo de Jaguar, brotando do ferimento e pingando no musgo. Era uma transgressão que ele não esqueceria tão cedo nem perdoaria. A dor se transformou numa fúria gélida, assentando como um peso de chumbo no fundo de seu estômago. Através da névoa persistente da fumaça da pólvora, Jaguar avistou seu inimigo, a forma bípede armada agachada nos arbustos. Seus olhos se encontraram, e mesmo à distância, a onça podia ler a satisfação, o deleite malicioso, espelhado no olhar do caçador. Um rosnado baixo e ribombante se formou na garganta de Jaguar, borbulhando de algum poço primordial de raiva e vingança. A própria floresta parecia responder, as folhas sussurrantes se transformando em silvos sibilantes. A indignação da mãe natureza alimentava as chamas da ira de Jaguar, e não haveria escapatória do inferno. O homem havia cruzado uma linha, violando o equilíbrio sagrado das matas. E agora, o homem pagaria o preço. Jaguar cuidaria pessoalmente para que a justiça fosse feita. Pois na selva, não havia segundas chances, apenas o acerto de contas brutal de dente e garra. O sorriso triunfante de Márcio vacilou quando a onça o encarou de frente, seus olhos brilhando com uma inteligência e fúria que beirava o humano. Algo havia dado errado com o tiro, um leve dobrar do joelho, uma rajada de vento, era impossível dizer. Mas uma coisa estava clara. A fera, embora ensanguentada, estava muito viva, e muito furiosa. O caçador sentiu uma sensação desconhecida subindo por sua espinha. Levou um momento para identificá-la como medo, uma emoção que havia praticamente esquecido após anos dominando a natureza. Mas diante daquela onça enfurecida, observando a saliva voar de suas presas reluzentes, Márcio de repente se sentiu pequeno, incerto, e isso o aterrorizava mais que qualquer outra coisa. Ele rapidamente tentou recarregar, seus dedos trêmulos atrapalhando-se com o ferrolho. Em seu pânico, Márcio deixou cair um cartucho, o latão brilhando zombeteiramente enquanto desaparecia no verde do subbosque. Ele praguejou baixinho, finalmente conseguindo deslizar uma munição na culatra. Quando olhou para cima, Jaguar estava avançando. A onça cobriu a distância com velocidade aterrorizante, todo músculo e tendão sob aquele pelo manchado. Márcio trouxe a espingarda à mira novamente, disparando um tiro apressado. O projétil passou longe, enterrando-se inofensivamente num tronco de castanheira. E então a onça estava sobre ele, uma massa rugindo de garras e fúria arrancando a arma de suas mãos como se fosse um brinquedo de criança. Márcio cambaleou para trás, tropeçando e caindo pesadamente sobre suas costas. Ele se arrastou para longe, a mente girando enquanto olhava fixamente para a forma imponente que se erguia sobre ele. Naquele instante, ele soube que havia calculado terrivelmente mal. Este era o reino de Jaguar, e Márcio não passava de um intruso maduro para o massacre. As garras de Jaguar lampejaram, rasgando sulcos carmesins através do peito de Márcio como as próprias assinaturas da vingança. Suas presas se fecharam a centímetros da garganta do caçador, expelindo uma lufada acre de hálito bestial no rosto atônito do homem. Márcio gritou, seus gritos ecoando pela floresta sem resposta. A dor atravessava seu corpo,
brilhante e quente a cada golpe daquelas garras malignas. Ele ergueu as mãos trêmulas, uma tentativa fútil de se defender da ira da onça. Mas Jaguar não seria dissuadido, embriagado pela mistura inebriante de raiva e retribuição. O sangue do caçador respingava na terra musgosa, misturando-se com as folhas caídas e sementes de seringueira. Era um vermelho vívido e intenso, a cor da vida derramada de forma impensada e sem sentido. Enquanto o mundo de Márcio começava a ficar cinzento nas bordas, ele encarou os olhos de seu atacante, e não viu misericórdia refletida ali. Apenas justiça fria e ancestral. Gradualmente, os gritos de Márcio diminuíram para gemidos, depois murmúrios, então nada. No rescaldo, os únicos sons eram as respirações pesadas de Jaguar e o gotejamento constante de sangue de suas patas felinas. Ele recuou do corpo mutilado, voltando seu olhar para o céu como se oferecesse a morte aos espíritos da floresta. Haveria mais homens, Jaguar sabia. Mais viriam para violar estes espaços sagrados, para saquear seus recursos sem cuidado ou honra. Mas ele estaria esperando. A mata era sua para proteger, e ele não vacilaria em seu dever solene. Com um último rosnado premonitório, a onça se embrenhou novamente na vegetação densa, tornando-se um com as sombras. O subbosque o envolveu como braços acolhedores, e então ele se foi, deixando apenas o predador quebrado como advertência para aqueles que ousassem transgredir aqui. Márcio voltou a si com um arquejo irregular, agonia atravessando seu corpo machucado. Estava recostado contra um tronco de sumaúma, suas roupas em farrapos e sua pele dilacerada. Cautelosamente, ele ergueu a mão para tocar os ferimentos, estremecendo quando seus dedos roçaram a carne rasgada. Memórias o atingiram como golpes físicos, a onça se erguendo sobre ele como um monólito de selvageria primitiva, seus olhos acesos com fúria justa. Ele estremeceu, sentindo bile na garganta. Como havia sobrevivido? Por qual reviravolta do destino ainda estava respirando quando por todos os direitos a fera deveria ter arrancado sua vida? Márcio olhou fixamente para suas mãos trêmulas, agora manchadas com seu próprio sangue secando. Ele havia encarado o rosto da vingança, e de alguma forma vivido para contar a história. Mas gratidão estava longe de sua mente. Em vez disso, uma semente negra de ressentimento criou raízes, desdobrando tentáculos de ódio e obsessão. Aquela maldita onça o havia derrotado, havia feito uma zombaria de sua habilidade e proeza. Tinha provado seu sangue, marcado seu corpo em punição. E Márcio não deixaria isso assim. Com um grunhido de dor e esforço, ele se ergueu, apoiando-se pesadamente na árvore. Sua espingarda havia sumido, reduzida a lascas pela pata felina. Mas como qualquer caçador experiente, Márcio tinha recursos escondidos por toda a floresta. Ele encontraria uma arma. Recuperaria suas forças. E então mataria aquela onça nem que fosse a última coisa que fizesse. Não era mais questão de troféus ou lucro, isso agora era pessoal. Uma batalha de vontades entre homem e fera. Rangendo os dentes, Márcio deu um passo cambaleante, depois outro. Cada movimento era pura agonia, mas ele abraçou a dor, usou-a para alimentar seu propósito. Havia subestimado a onça uma vez. Não cometeria esse erro novamente. Profundamente em seu santuário florestal, Jaguar sentiu um arrepio em seu pelo, um sussurro de inquietação trazido pelo vento. De alguma forma, ele sentiu que seu embate titânico com o caçador não estava totalmente resolvido, que seus destinos permaneciam trançados de alguma forma intrínseca e inexorável. Ele transferiu seu peso de pata para pata, farejando o ar em busca de confirmação de seus instintos. Mas os aromas que voltavam para ele falavam apenas dos ritmos usuais da selva. Humos e coisas verdes crescendo, o almíscar distante da toca de uma jaguatirica, o perfume persistente das flores do ipê. Ainda assim, Jaguar confiava em sua intuição sobrenatural, aquela conexão indefinível com estas terras que havia sido seu direito de nascença e fardo. Se o homem ainda vivia, se fosse tolo o suficiente para retornar, Jaguar saberia. E estaria pronto. A grande onça começou a percorrer as trilhas ocultas, reafirmando sua reivindicação sobre o vasto território.
Aqui e ali ele parava para cravar marcas profundas em troncos de árvores ou esfregar seu corpo volumoso contra pedras cobertas de líquen. Para as criaturas que compartilhavam seu domínio, os sinais eram inconfundíveis. O soberano da floresta estava à espreita. Enquanto caminhava, Jaguar contemplava a loucura dos homens, seu impulso implacável de conquistar e depredar. Que o Bris os levava a acreditar que podiam dominar a glória indomada da selva. Que suas armas e armadilhas podiam prevalecer contra a lei antiga de presa e fúria. Jaguar não tinha respostas, pois as motivações dos humanos eram tão estranhas para ele quanto o brilho frio das estrelas distantes. Tudo o que ele sabia era a simples verdade de sua existência: perdurar, prosperar, guardar o frágil equilíbrio da vida. E em defesa desse nobre propósito, ele não toleraria nenhum desafio. Márcio tropeçou no acampamento improvisado, quase caindo quando seu corpo machucado o traiu. Ele desabou ao lado dos restos frios da fogueira da noite anterior, a respiração vindo em arquejos irregulares. Cada centímetro dele doía, um rendilhado de dor que alcançava da pele até a medula. Mas sob a agonia pulsava um núcleo de raiva inextinguível, tão escuro e vital quanto sua própria batida cardíaca. Márcio se agarrou àquela raiva, nutriu-a, abanou suas brasas até a vida incandescente. Seria o motor de sua vingança, a tocha para iluminar seu caminho de volta à trilha da violência. Com mãos trêmulas, ele vasculhou seu equipamento até encontrar o telefone via satélite. Discou um número, ouvindo o zumbido sem tom da conexão. Então, uma voz familiar, áspera por tabaco e idade. Márcio, é você, moleque? Faz tempo. Márcio fechou os olhos, maxilar cerrado. Tio Zé, preciso que você venha aqui, traga umas armas pesadas. Uma pausa, carregada de perguntas não ditas. Tá metido em confusão? Márcio soltou uma risada sem humor. Dá pra dizer que sim. Tenho umas contas pra acertar. Com uma onça pintada maldita. Outra pausa, esta temperada com descrença. Uma onça? Márcio, em que diabos você se meteu? A voz de Márcio baixou para um rosnado feroz, ecoando a selvageria da mata. Não importa. Vai vir ou não? O suspiro de Zé crepitou pela linha. Contra meu bom senso, tô indo. Aguenta aí. Márcio deixou o telefone cair, a carcaça de plástico rachando contra as pedras. Ele inclinou a cabeça para trás, olhando fixamente para os retalhos de nuvens que flutuavam pelo céu. Em algum lugar lá fora, a onça estava esperando, envolta em suas ilusões de supremacia. Mas Márcio mostraria à fera quão ilusório aquele poder realmente era. Com a ajuda de Zé, ele traria poder de fogo mais que suficiente para colocar a onça em seu lugar, empalhada e montada, um monumento ao domínio total do homem. Aproveite seu reino enquanto pode, fera. Márcio murmurou para as árvores indiferentes. Tô voltando para você. Zé observava seu sobrinho com uma sensação de inquietação, tentando reconciliar este estranho feroz com o jovem arrogante que uma vez conhecera. Márcio andava pelo acampamento como um predador enjaulado, olhos cintilando à luz da fogueira. Ele murmurava consigo mesmo, dedos se contraindo como se já ansiassem por um gatilho. Isso não tá certo, Zé finalmente disse, quebrando o silêncio tenso. Caçar por esporte é uma coisa. Mas isso parece outra coisa. Márcio girou para encará-lo, rosto contorcido com uma intensidade selvagem que Zé nunca vira antes. Você não entende. Aquela fera, ela tem que pagar. Tem que saber que eu sou quem manda aqui. Zé sacudiu a cabeça lentamente. Ele já vira homens ficarem obcecados antes. Vira-os perseguir aquela próxima grande caçada como viciados atrás de uma dose. Mas isso era diferente. A fixação de Márcio beirava a loucura, uma sede de sangue que ia além de qualquer caçada. Escuta você mesmo, Zé insistiu. Isso não é sobre a onça. Não de verdade. É sobre seus próprios demônios, moleque. E você não pode atirar seu caminho para fora deles. Márcio rosnou, mãos se fechando em punhos. Por um momento, Zé pensou que ele pudesse atacar, trocar palavras por golpes. Mas em vez disso,
O homem mais jovem agarrou um dos rifles que Zé havia trazido, apertando-o contra o peito. Não pedi sermão, Márcio cuspiu. Você tá comigo ou não tá? Mas eu vou terminar isso. Hoje à noite. Com isso, ele mergulhou na linha das árvores, rapidamente engolido pelo abraço escuro da mata. Zé olhou fixamente atrás dele, um pressentimento profundo se assentando em seu estômago. Esta missão de vingança só podia terminar de uma maneira, e não era uma maneira que pressagiava bem para seu sobrinho. Moleque teimoso, Zé sussurrou. Então, com um suspiro de resignação, ele pegou seu próprio rifle e seguiu Márcio para dentro da boca esperando da floresta. A noite estava viva com sussurros, o farfalhar das folhas pintadas de prata pela lua gorda acima. Márcio se movia pelas sombras com intenção predatória, suas botas caindo com silêncio sobrenatural na terra úmida. A raiva o havia afiado, aguçado seus sentidos até uma borda de navalha. Ele sabia que a onça estava lá fora, espreitando os mesmos caminhos escurecidos. Podia sentir sua presença como um peso físico, uma aura de ferocidade indomada que saturava o próprio ar. Ela o chamava, provocando-o com desafios não ditos. Atrás dele, Zé seguia a uma distância cautelosa. O desconforto do homem mais velho era quase palpável, uma névoa de dúvida e pavor que pairava em seu rastro. Mas Márcio não lhe dava atenção, seu foco estreitado para um único propósito inexorável. O tempo se turvou, minutos sangrando em horas enquanto eles mergulhavam mais fundo no domínio de Jaguar. As árvores se apertavam, seus galhos agarrando e arranhando como as mãos suplicantes dos condenados. Mais de uma vez, Márcio pensou ter vislumbrado uma forma felina massiva cintilando entre os troncos, apenas para se dissolver em sombra quando ele se virava para uma visão mais clara. A frustração crescia, misturando-se com a raiva sempre presente. Enrolava-se em seu estômago como uma serpente, fria e sinuosa. Como a fera ousava brincar esses jogos? Como ousava evitá-lo, negar-lhe sua vingança justa? E então, sem aviso, a onça estava ali. Emergiu da escuridão como um pesadelo feito carne, olhos brilhando com astúcia feroz. Márcio congelou, momentaneamente paralisado pela pura imensidão da criatura. Parecia preencher o mundo inteiro, eclipsando todo o resto. Jaguar considerou os homens com um olhar frio, quase desdenhoso. Não havia medo naquele olhar, nenhuma hesitação. Apenas uma confiança suprema, uma crença inabalável em sua própria supremacia selvagem. O dedo de Márcio apertou o gatilho, a um fio de cabelo de desencadear fúria de chumbo. Este era o momento que ele havia sonhado, o instante do acerto de contas. Mas enquanto ele encarava aqueles olhos antigos e conhecedores, um lampejo de dúvida se insinuou sem ser convidado em seu coração. O quadro se manteve, cristalizado num momento de tensão primordial. Homem e fera, trancados numa batalha silenciosa de vontades através de uma divisão tão vasta quanto o próprio tempo. A mira de Márcio tremeu quase imperceptivelmente, sua certeza férrea corroída por uma súbita, inexplicável sensação de erro. O que estava fazendo aqui, no coração da mata primordial, que o briso havia levado a desafiar a própria encarnação da majestade da natureza? Os pensamentos cintilaram por sua mente como mercúrio vivo, ali sumidos novamente no espaço de uma única respiração trêmula. Atrás dele, a voz de Zé cortou o ar carregado. Márcio, abaixa a arma. Isso não tá certo, e você sabe. Márcio se esgueirou pelo denso subbosque da floresta amazônica, seus dedos apertando a coronha da espingarda. Era um caçador ilegal experiente, acostumado a tomar o que queria da selva sem consequências. O peso da arma lhe trazia uma sensação de controle, a emoção do poder correndo em suas veias. Ele vasculhava a folhagem, procurando sinais de sua presa, um tufo de pelo preso num galho, uma pegada na terra úmida. Márcio tinha um sexto sentido quando se tratava de rastrear, uma capacidade sobrenatural de prever os movimentos de sua caça. Era uma habilidade que o servirá bem ao longo dos anos, embora a usasse para fins ilícitos. O sol pendia abaixo no horizonte, pintando a floresta em tons de laranja queimado e vermelho profundo. O crepúsculo que se aproximava ocultava a presença de Márcio,
as sombras crescentes oferecendo ampla cobertura. Suas botas caíam em silêncio praticado, abafando seus movimentos enquanto ele avançava mais fundo no coração da mata. De repente, ele congelou, captando um som tênue trazido pelo vento. Seus olhos se estreitaram enquanto procurava a fonte, o dedo se curvando ao redor do gatilho. Ali, mal visível através das folhas, estava a forma imponente de uma onça-pintada gigantesca. Márcio sorriu. Este seria seu maior troféu até agora. Jaguar vagava por seu território, saboreando o ar do entardecer. A floresta era seu domínio, um reino selvagem sobre o qual reinava com autoridade benevolente. Como macho alfa, era seu dever proteger esta terra intocada e todos que a chamavam de lar. Ele ergueu o focinho para a brisa, captando os aromas terrosos de musgo, seiva e humus. O menor distúrbio se registraria contra esse pano de fundo olfativo, uma habilidade que fora aperfeiçoada ao longo de uma vida nas matas. As orelhas de Jaguar se ergueram quando as folhas farfalharam à sua esquerda, mas era apenas um macaco-prego subindo num tronco de árvore. A onça bufou com diversão, permitindo que a pequena criatura escapasse ilesa. Ele não era motivado por violência desnecessária ou fome insensata. Jaguar matava apenas o necessário para sobreviver. A onça chegou a um igarapé que serpenteava como uma cobra líquida pelo subbosque. Abaixando-se para beber, ele lambeu a água fria, saboreando o gosto limpo em sua língua. Eram momentos como este, imerso na simplicidade e maravilha de seu reino natural, que Jaguar mais prezava. Nesse instante, um aroma desconhecido flutuou pela brisa, sutil mas distintivo. A onça ergueu a cabeça, água pingando de seu focinho enquanto farejava o ar. Não havia como confundir. Em algum lugar por ali espreitava o cheiro de homem. Márcio se aproximou furtivamente, tentando melhorar seu ângulo. A onça era enorme, facilmente o maior exemplar que já havia visto. Derrubá-la exigiria habilidade incrível e um pouco de sorte. O caçador respirou fundo, seu pulso acelerando com antecipação. Um tiro, uma morte. Era tudo o que precisava. De sua posição camuflada, Márcio estudou sua presa. A onça-pintada era um espécime impressionante, quase majestosa em seu porte enquanto bebia do igarapé. Um lampejo fugaz de respeito surgiu na mente de Márcio, mas ele rapidamente o suprimiu. Não tinha uso para sentimento ou admiração aqui. As únicas coisas que importavam eram a emoção da caçada e os lucros que ela trazia. Levantando a espingarda ao ombro, Márcio mirou. A mira se fixou num ponto logo atrás da orelha da onça, prometendo um golpe limpo e letal. Seu dedo deslizou para dentro do guarda-gatilho, apertando gradualmente. O tempo parecia se estender, cada segundo uma eternidade enquanto Márcio se preparava para reivindicar seu prêmio. Com um sorriso feroz, o caçador apertou o gatilho, e o inferno se soltou. O estampido agudo do tiro despedaçou a tranquilidade da clareira. Jaguar rugiu de surpresa e dor quando a bala raspou seu ombro, uma linha de agonia ardente. Instintivamente, a onça girou para encarar seu atacante, lábios se curvando para revelar presas reluzentes. Gotas carmesim manchavam o pelo de Jaguar, brotando do ferimento e pingando no musgo. Era uma transgressão que ele não esqueceria tão cedo nem perdoaria. A dor se transformou numa fúria gélida, assentando como um peso de chumbo no fundo de seu estômago. Fim da história.